Toda honra e toda glória a Ele. Toda honra e toda glória a Ele. Aleluia. Antes de você se sentar, me presta seu dedo de profeta aí, irmão. Coloca a cara de profeta nesse rosto aí, em nome de Jesus. E fala para a pessoa que está do seu lado: você está no lugar certo, na hora certa, e com as pessoas certas. E quando esse culto terminar, o teu cálice vai transbordar. Aplauda ao Senhor, se assente celebrando a Ele, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus é fiel. Amém. Irmãos, eu queria que você aplaudisse os voluntários dessa casa, irmãos, em nome de Jesus. Se esse culto acontece com excelência, é porque os voluntários desse lugar estão empenhados em servir a sua vida. E o servir na casa do Senhor é algo muito importante, porque muito se fala sobre Marta e Maria, e a gente a bateria está acabando. Foi um susto. E a gente entende, irmãos, que estar aos pés do Senhor é muito importante. Estar com Ele é muito importante. É mais importante do que qualquer outra coisa. Carregar a presença de Deus no nosso coração é muito importante. Entenda isso. Mas deixa eu te contar um segredo. Se não houvesse Marta ali, não haveria alimento, não haveria comida, ninguém estava sendo servido. E muito se fala sobre aquelas pessoas que estão na igreja e servem muito, e estão fazendo a obra de Deus, trabalhando, e eu louvo a Deus por cada um que tem feito isso. Nós estamos aqui, nós estamos enxergando o que acontece, amém? Todo mundo vê o que acontece na casa de Deus, e eu louvo ao Senhor pela vida daqueles que servem na casa de Deus, porque é muito importante estar na presença de Deus, mas servir ao Senhor é parte do nosso chamado. Essa semana eu vi uma frase que é muito interessante e meio que virou um jargão no meio do povo, que é sobre servir. Se não existe ninguém para servir, quem vai ser servido? Uma coisa é codependente da outra. E eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa que serve nessa igreja. Eu louvo a Deus por cada voluntário que tem gastado os dias na presença do Senhor. Deus tem enviado pessoas para cá, para servir a igreja do Senhor. Deus enviou você, Deus chamou você para servir o reino dEle. Ele serviu a sua vida, entregando a própria vida dEle. E hoje nós estamos celebrando isso aqui. Hoje é ceia do Senhor, hoje é dia de lembrar do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Ele nos serviu com a própria vida. Entenda isso, o maior ato de serviço foi feito por Ele. Foi entregue por Ele, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estava com muita expectativa para esse dia, porque Deus começou a falar comigo sobre essa palavra na segunda-feira de manhã. Eu já acordei em cima dessa palavra, e eu estudei essa palavra a semana inteira, eu não conseguia pensar em outra mensagem. Deus falando comigo sobre isso, sobre reivindicar a graça de Deus. Mas o que é isso, pastor? Você já viu quando uma pessoa, ela tem um direito? Todos nós temos deveres, amém? Mas nós também temos direitos. E Deus começou a falar comigo sobre isso, sobre os meus direitos, sobre aquilo que Ele me deu, que é meu por direito. E eu comecei meu Deus, mas que legal, que interessante. E eu comecei a estudar sobre isso um pouco. E Deus me deu uma palavra sobre isso, e eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar e Deus vai falar conosco nessa manhã, amém? Em nome de Jesus. Deus, obrigado. Obrigado por mais uma oportunidade de estar na tua casa. Obrigado porque nós temos vivido dias de bênçãos. Nós temos vivido dias cheios da tua presença, cheios do teu Espírito Santo. Agora, Deus, eu quero pedir ao Senhor,
Deus, eu me diminuo para que o Senhor cresça, porque nós precisamos da tua presença. Poderia ser, Pai, qualquer um outro em meu lugar, Deus, porque nós sabemos que o Senhor usaria e traria a palavra necessária para essa manhã, mas aprove o Senhor me dar esse prazer, esse privilégio. Deus, então usa a minha vida. Deus, eu me coloco diante do Senhor, Deus, como pó. Deus, faz de mim o teu querer, Pai. Em nome de Jesus, fala à tua igreja a mensagem que o Senhor precisa. Em nome de Jesus, que seja o que o Senhor quer dizer e não aquilo que o nosso coração quer. Em nome de Jesus, traz alinhamento nessa manhã e abençoa as nossas vidas. Amém, amém e amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 15. No Evangelho do nosso irmão Mateus, capítulo 15, nós vamos passear pelos versículos 21 ao 28, mas nós vamos ler somente o 25 agora, amém? Mateus capítulo 15, versículo 25. A mídia é preparada, glória a Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, olha, a mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Você pode dizer isso comigo? Vamos ler junto? No 3, a mulher adorou, glória a Deus, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Olha que interessante. Irmãos, esse texto é um texto muito lindo, e se você tiver tempo, eu queria que você lisse ele pelo menos umas 10 vezes durante essa semana, na sua casa, para que você entenda o seu direito como cristão, porque nós muito falamos sobre servir, sobre estar na presença de Deus, mas nós não falamos, e hoje existe um certo receio quando nós dizemos que Deus tem bênçãos para nós. Quando uma pessoa chega para a gente e fala com a gente assim, eu tenho uma palavra para entregar para você, Deus tem bênção para você. Você fica, mas Deus tem bênção para todo mundo, correto? Correto, Deus tem bênção para todo mundo. Mas por causa de um evangelho que tem sido corrompido, muitas pessoas têm ficado arredias a essa palavra. Ah, mas Deus só tem bênção. Não, nós temos deveres como cristãos também. Mas nós não podemos esquecer que Deus tem bênçãos para nós. E o que eu quero trazer com essa palavra é mostrar a você nessa manhã que existe um Deus que morreu na cruz do Calvário e por direito você vai acessar as bênçãos dele. Não é pelas forças do seu braço, não é porque você é bom ou bonito ou qualquer outra coisa, mas porque Ele te deu o direito de ser abençoado. Ele te deu o direito de andar de glória em glória, de triunfo em triunfo, como a palavra diz. Amém? E essa história ela conta de uma mulher cananeia. No versículo 21, e se a mídia puder colocar para a gente os versículos, em nome de Jesus, no versículo 21, vai dizer o seguinte, olha, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. A Bíblia está dizendo que Jesus saiu da Galileia, do mar da Galileia, e foi para a região de Tiro e Sidom. Ele estava no mar da Galileia, ele tinha feito milagres no mar da Galileia, mas então ele parte, porque as pessoas não estavam dando valor àquilo que ele tinha feito. Olha que interessante, irmãos. As pessoas não entendiam o direito que elas tinham diante de Jesus. E elas começam a não valorizar aquilo que Jesus entregava para elas. Então Jesus ele parte do mar da Galileia e vai para a região de Tiro e Sidom. Eu não sei se você sabe, mas Tiro e Sidom não fica em Israel. Tiro e Sidom vai ficar fora da região de Israel. Tiro e Sidom são localizados na região fenícia, que chama nos tempos bíblicos. Hoje ela é chamada de Líbano. Está ali, ao norte de Israel. É um percurso, irmãos, que se não houvesse guerra entre eles, era feito com 2 horas de carro.
Eu tenho certeza que na época Jesus não tinha carro, então ele demoraria um pouco mais. Hoje, com a guerra que existe, são 7h30, porque tem que passar pela Síria para entrar no Líbano. Não existe fronteira comunicável entre Israel e o Líbano. Não existe por uma guerra. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o DNA dos dois países é compartilhado. Eles vêm da mesma cadeia genética. Olha que interessante. Não existe conversa entre os dois, mas eles fazem parte da mesma cadeia genética. Eu estou entrando um pouquinho dentro da teologia para te mostrar como nós perdemos mão do nosso direito, sabendo que nós somos filhos de um mesmo Deus. É difícil isso, irmãos. Muitas vezes nós não entendemos o poder que nós temos, o poder que Deus nos deu, o direito que Deus nos deu, por besteira nossa, por um vacilo nosso. Tiro e Sidom são cidades portuárias, bem localizadas e têm uma economia boa. Não está dentro de Israel, mas mesmo assim é um povo abençoado. Às vezes pensamos que porque são povos que não falam com os judeus, eles são pobres, são miseráveis, são difíceis. Não. O povo judeu é um povo escolhido, mas o povo judeu não estava valorizando aquilo que Jesus tinha para eles. Então Jesus, no seu intelecto, na sua sabedoria, ele diz: ok, vocês não estão entendendo o direito que vocês têm, eu vou entregar esse direito a outra pessoa. Mas mais à frente a gente vai ver que Deus trata até essa pessoa que Ele vai entregar o direito. Não é porque você tem direito, irmão, que você vai viver só na bênção. Deixa eu te falar uma coisa, Deus, Ele vai testar a sua fé, Ele vai te ensinar para que você possa saber acessar os direitos que Ele te deu, para que você possa entender aquilo que Ele tem para você é valioso. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: o que Deus tem para você é valioso. É tremendo. É isso que Deus tem para nós. O que Ele tem para nós é valioso. Judeus e cananeus não conversavam entre si, ainda não conversam. Eles têm problemas relacionais. Eu não sei se você sabe, um povo vem do filho prometido. O outro povo vem do Ismael. Então, por uma besteira, eles não conversam entre si. Filhos de um mesmo pai, filhos de um mesmo homem, e eles abrem mão dos próprios direitos por coisas à toa. Mas vamos lá, Jesus, ele teve embates com o próprio povo dele, com o próprio povo judeu, que não valorizava aquilo que ele tinha, e por isso, ele tem um propósito de sair da Galileia e visitar uma mulher cananeia, encontrar com uma mulher cananeia, não visitar uma mulher cananeia, mas encontrar uma mulher cananeia no meio do caminho. Jesus, ele era onisciente, ele sabia o que ele ia fazer, ele sabia o que aconteceria ali à frente. A palavra de Deus diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. É isso que está acontecendo aqui. Quando nós falamos de que os seus não os receberam, não é porque eles não aceitavam a Jesus, não levantavam a sua mão e aceitavam Jesus. Não era só um gesto, é porque eles não entendiam o valor que Jesus tinha, o que Jesus estava fazendo por eles, a cura que Jesus poderia entregar, a libertação que Jesus poderia entregar, a vida eterna que Jesus veio a entregar para eles, que era o principal. Mas no versículo 22, nós vamos ver Jesus em Tiro e Sidom, na região de Tiro e Sidom, encontrando com uma mulher cananeia. E essa mulher, ela tinha uma situação que a atormentava. Era complicado para ela e ela não podia resolver. Existem situações, irmãos, que não são para nós, que nós não vamos resolver com a força do nosso braço. E essa mulher, com certeza, como mãe, ela já tinha tentado de várias maneiras. Uma mãe sempre quer o bem para o filho, é a lei natural. E essa mulher, ela já está desesperada. Por quê? Porque ela já tentou resolver o problema da filha, ela já buscou na medicina, ela já buscou em todas as situações, mas ela não consegue resolver o problema dela, até que, e a gente vai ver o final da história.
É só para te dar um suspense, para te segurar aqui comigo. Quem está aqui comigo, dá um glória a Deus. Aleluia. A mulher cananeia era de uma região pagã. Tiro e Sidom eram filhos de Ismael. Era uma região pagã. Ela estava distante do povo de Deus. Ela era uma estranha. Supostamente ela não podia nem falar com Jesus, quanto mais pedir Jesus alguma coisa. Mas eu imagino aquela mulher ouvindo falar sobre os milagres de Jesus. Eu imagino aquela mulher ouvindo falar sobre o que Jesus estava fazendo no meio do povo dele. No meio do povo dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso não está aqui, mas eu preciso te dizer. Não é porque você está no meio do seu povo que você vai ser aceito por todas as vezes. Muitas das vezes você vai ser deixado de lado. Muitas das vezes pessoas não vão acreditar em você. Até com Jesus foi assim, irmão. Mas existe um preparo sobre a sua vida para receber aquilo que Deus tem para você, em cima de todas as coisas, em cima de qualquer situação. Existe um preparo que Deus está te preparando para receber dele aquilo que ele tem para você. Aquela mulher, ela tinha um problema. E quem tem problema, irmão, vai correr atrás de solução. Independente de qualquer coisa, vai correr atrás de solução. Ninguém suporta um problema por muitos anos. Nós precisamos de solução. Ninguém consegue viver com um problema batendo na porta todo dia por vários anos. Você pode resistir 1, 2, 3, 4, 5 anos. Mas chega um momento que você fala, basta Deus, já chega. Eu já não aguento mais. Pelo menos comigo é assim, irmão. Eu sou humano e eu confesso para vocês que tem dia que eu quase que quero colocar Deus contra a parede. Mas eu sei que, eu já entendi que é Ele querendo me ensinar alguma coisa. Então eu preciso fazer diferente, não é colocar Ele contra a parede. É ir para a parede e falar assim, Deus, pode bater. Eu estou aqui para aprender, fala comigo que eu estou pronto para te ouvir. E aí Deus me dá direcionamento. E aí a coisa acontece. E essa mulher, ela estava desesperada. Ela já tinha buscado em todas as maneiras resolver o problema da filha dela. Ela tinha uma filha endemoniada, a palavra diz isso. A palavra diz que ela tinha uma filha endemoniada e ela corre atrás de todos os meios para resolver aquele problema. Ela já não suportava mais ver a filha naquela situação. Eu não sei se você já viu uma pessoa com possessão demoníaca, irmão, mas é terrível. É terrível, a pessoa quer se machucar, a pessoa quer machucar outras pessoas, e não é legal. E essa mulher, a filha dela sofria dessa maneira. Até que ela encontra com Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque diante de Jesus não existe problema, não existe nada que não tenha solução. Ele é aquele que tem a solução do seu problema. Ele é aquele que tem aquilo que você precisa. Para de procurar em outros lugares. Começa a perguntar a Ele qual a solução que Ele tem para você. E Ele vai te direcionar. E Ele vai te direcionar. Eu não estou dizendo para você que você não deve ir no médico. Eu não estou dizendo para você que você não pode ir no psicólogo. Pelo contrário, Deus pode te direcionar. Vai no médico fulano de tal. E lá Deus vai usar a mão do médico para te curar. Vai no psicólogo fulano de tal. E Deus vai usar o psicólogo para curar a sua mente. Para o seu intelecto. Mas aqui, essa mulher já tinha procurado e não tinha solução para o problema dela mais. Ela queria solucionar o problema dela a qualquer custo agora. Ela daria a vida dela para ver a filha dela fora daquele problema, fora daqueles demônios. E o que ela faz? Ela rompe a barreira. Para quem precisa de uma solução, irmão, não existe barreira. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, não existe barreira para quem tem um problema. Fala mais uma vez, não existe barreira para quem tem um problema. E a chave na mente dela vira. Ela entende que existe um homem que soluciona qualquer problema. Ela entende que existe um homem capaz de curar a filha dela, de libertar a filha dela. E ela ouve que aquele homem está passando por ali. E ela vai de encontro àquele homem. A gente vai ver isso no versículo 23. Versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu
palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Grito é a reação de uma pessoa desesperada. Não é uma reação normal. Uma pessoa normal chega e chama. Davis, você pode fazer isso por mim? Agora uma pessoa desesperada, ela vai gritar: Davidson, vem cá, me ajuda pelo amor de Deus. É diferente. Eu imagino aquela mulher no desespero dela, no âmago dela, gritando por Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu já ouvi dizer que o Senhor faz maravilhas, que o Senhor cura, que o Senhor liberta. Eu imagino aquela mulher nessa situação, irmãos, porque ela já não tinha mais solução. O problema dela já não tinha mais solução. Mas olha que interessante, no mesmo versículo 23, a gente vê que ela encontra com Jesus. Mas Jesus, onisciente, sabedor de todas as coisas, ele começa a entender que precisa tratar primeiro o coração dela, para depois liberar a cura sobre a filha dela. Ela achava que era simplesmente chegar em Jesus, gritar por Jesus e estava tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa, sabe qual a lição que eu aprendo aqui? Para de procurar Jesus só para resolver os seus problemas. Para de procurar Jesus só para resolver os seus problemas. Ele não é só um solucionador dos seus problemas. Ele quer ser Senhor da sua vida. Ele quer estar junto com você em todo o tempo. Não é só na hora que você tem um problema. E ele precisava ensinar essa lição para essa mulher. Foi de forma dura. E nós estamos vendo isso aqui. A palavra de Deus diz que Jesus não a respondeu nenhuma palavra. Imagina ser ignorada por aquele que pode solucionar o seu problema, irmão. Imagina você chegar num médico, vamos trazer para a nossa situação de hoje em dia, você chegar num médico sabendo que ele é o melhor cardiologista do mundo, você tem um problema de coração, você falar com ele: doutor, eu vim cá porque me disseram que você é o melhor. Ele só... Imagina isso acontecendo com você. Você paga uma consulta, você anda, você vai lá, você faz isso, o médico vira as costas, dá as costas para você e vai embora. Em sã consciência, você vai partir para cima dele no tapa. Uma pessoa desesperada? Eu não duvido. Essa mulher estava desesperada para resolver o problema dela. Ela não tinha ela já não conseguia mais solucionar o problema. E Jesus, para tratar o coração daquela mulher, ele a trata com indiferença. Mas na verdade, ele estava provando a fé daquela mulher. Muitos vão falar assim: Jesus foi indiferente com ela. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não foi indiferente. Jesus não está indiferente ao seu problema. Pelo contrário, Ele está ouvindo as suas orações, testando a sua fé, elevando o seu nível de amor a Ele, o seu nível de compaixão, de vontade de estar junto com Ele, para que quando Ele entregar a bênção na sua mão, Ele faça por completo e você reconheça Ele como o Senhor da sua vida. Essa é a verdade, irmãos. E vamos lá, vamos como humano responder uma questão aqui. Tudo que vem de mão beijada, tudo que vem fácil demais, ninguém dá valor. É isso que Jesus estava fazendo com essa mulher. É isso que Jesus estava fazendo com essa mulher. Os discípulos estavam fazendo acepção daquela mulher. Jesus, despede ela, porque não dá, ela está gritando atrás de nós, ela está desesperada atrás de nós. Despede ela depressa. Eu imagino o Pedrão, né, que era o mais impulsivo de todos, falando com Jesus: Jesus, manda essa mulher embora, pelo amor de Deus, já está enjoado, já está chato. Mas não, Jesus sabia que precisava tratar ela, os discípulos e curar a filha daquela mulher. Jesus, ele tinha um propósito nisso. Jesus, às vezes você para e pensa: parece que Jesus não está me escutando. Eu imagino aquela mulher, irmãos, gritando por Jesus, e Jesus andando, caminhando, seguindo o caminho dele. Deixa eu te falar uma coisa: não é porque Deus não solucionou o seu problema ainda, não é porque Deus não curou a sua vida ainda, que Ele não está ouvindo a sua oração. Entenda, Ele simplesmente está tratando a sua fé, testando o seu caráter, o quanto você o ama, o quanto você o adora como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é uma palavra verdadeira. No versículo 24,
nós vamos ver Jesus encontrando com aquela mulher. E ainda não solucionando o problema dela. A palavra de Deus vai dizer, olha, ele respondeu para aquela mulher: eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Mas pastor, Jesus, além de não responder a ela nenhuma palavra, a hora que ele responde, ele ainda responde falando que foi para outro povo que ele veio, não foi para ela. Irmãos, que situação, a mulher já estava desesperada. Eu imagino ela caindo para o chão afora e dizendo: meu Deus, esse homem não vai resolver o meu problema. Ele está fingindo que não está nem aí para mim. Eu imagino ela, olhando para Jesus com um olhar de piedade, talvez com os olhos cheios de lágrimas, dizendo: pelo amor de Deus, não existe mais solução para o meu problema se não for o Senhor. Ei, deixa eu te dizer, talvez você entrou dessa maneira aqui nessa manhã, mas eu quero te dizer que a partir da sua fé, Deus vai resolver aquilo que você precisa. Deus vai entrar na sua situação, e assim como fez naquela mulher, Ele vai trazer cura sobre a sua casa, Ele vai trazer bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Judeus e cananeus, eu já disse aqui, não se comunicam. Eles têm a mesma cadeia de DNA e não se comunicam, irmão. Jesus, ele está dizendo para ela, quando ele diz que ele veio para o povo de Israel, ele está dizendo para ela que nós somos separados. Entenda isso, nós somos separados, nós não comunicamos uns com os outros. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque mais para frente ele vai mostrar para ela, e vai mostrar para todos nós, porque até hoje nós falamos sobre isso, que não existe acepção de pessoas, não existe um só povo escolhido. Ele escolheu eu e você. Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, e a partir daí nós temos livre acesso ao Pai. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. E no versículo 25, eu entendo que aquela mulher já era humilhada, eu entendo que aquela mulher já estava se humilhando, mas no versículo 25 nós vamos ler o seguinte, olha: a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Irmãos, ela já não tinha mais opção, a opção que ela tinha estava na frente dela. Ah, pastor, mas precisa se humilhar tanto assim diante de Jesus? Não, a verdade é que não. Mas então por que ela se humilhou? Deixa eu te explicar uma coisa. Quem é humilde não precisa se humilhar. Quem é humilde não precisa se humilhar. Pastor, mas como assim? Me explica esse negócio direito. Deixa eu te explicar. Se eu sou humilde o suficiente para entender que eu preciso de Jesus, eu não estou me humilhando, irmão. Eu estou buscando na fonte certa a solução do meu problema. Não é humilhação orar ao Senhor por 1 ano até receber o problema. Ah, pastor, mas eu já orei 6 meses. Tem 6 meses que eu estou lutando com isso. Irmão, ora mais 6. Porque é Ele que vai ter solução para você. Não existe mais ninguém que pode. Ela sabia muito bem disso, então para ela não era humilhação nenhuma se rasgar diante do Senhor. Não era humilhação nenhuma, porque quem já é humilde, irmão, nunca vai ser humilhado. Agora, quem é orgulhoso, quem é arrogante, sim, vai ser humilhado. Sabe para quê? Para reconhecer que é Ele quem faz, não é na força do seu braço. Entenda isso, não é na força do seu braço, é Ele quem vai abrir a porta sobre a sua vida, é Ele quem vai derramar do céu aquilo que você precisa. E quando nós entendemos isso, irmão, aí a chave vira, aí o céu se abre, as coisas começam a acontecer. Ela já tinha passado por 2 provações naquele tempo com Jesus. A primeira no versículo 23, que Jesus não a responde, e a segunda no versículo 24, que ele ainda diz que não foi enviado para resolver o problema dela. Eu fui enviado para resolver o problema do meu povo. Mas eu não sei se você lembra, eu comecei pregando aqui dizendo que ele estava lá, resolvendo os problemas do povo dele, e o povo dele não dava valor algum para aquilo que ele estava fazendo.
Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A partir do momento que eu deixo de dar valor àquilo que Jesus faz por mim, sim, irmãos, deixa eu te dar uma triste notícia. Ele vai parar de fazer, para que eu volte a reconhecê-lo como Senhor da minha vida. Para que eu possa entender que é Ele quem faz todas as coisas, que não sou eu. Não é um médico que pode resolver o meu problema, se não for Deus iluminando a mente dele para entender isso. Não vai ser um cientista que vai dar a solução do Covid, se não for Deus dando a ele entendimento, sabedoria para resolver isso. Tudo é por Ele, para Ele. E quando nós reconhecemos, quando nós entendemos que é Ele quem faz todas as coisas começam a acontecer de forma diferente. As coisas começam a acontecer de forma correta. No versículo 26, nós vamos ver Jesus falando mais uma vez para ela. Presta atenção, olha. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela já tinha passado duas situações de humilhação. Ela vai passar pela terceira. Mas deixa eu te lembrar, ela já era humilde. Ela já era humilde. Isso não era humilhação para ela. Ela estava pronta para receber de Deus. E ela estava ali, preparada para receber. Ela não ia largar o osso, ela não ia largar, ela não ia sair da frente de Jesus até ela receber o milagre dela. Porque ela sabia que Jesus era a fonte verdadeira, de onde ia jorrar a água viva para ela, de onde ia jorrar a vida para a filha dela, de onde ia vir a cura que ela precisava. Deixa eu te falar uma coisa, é Ele quem tem a solução do seu problema. Você pode buscar em qualquer canto, irmão, mas a melhor coisa que você pode fazer é se humilhar e orar no joelho, na beirada da sua cama e dizer: Deus, eu preciso de solução, eu preciso de solução, e a partir daí Deus vai te dar a solução. Não tem jeito, irmão, é com Ele, é Ele quem faz todas as coisas. Pode parecer que Jesus estava humilhando ela mais uma vez, mas a verdade é que Ele estava testando mais uma vez a fé e a humildade daquela mulher. Ele estava testando de novo a fé e a humildade daquela mulher, a persistência, a resiliência dela, ele estava testando. Ah, pastor, mas Deus vai ficar me testando até quando? Até você aprender, até você entender que todas as coisas são para Ele e por Ele. Jesus poderia simplesmente dar a ela a solução e libertar a filha dela. Ou você acha que não? Ele fez isso várias vezes na Bíblia. Não fez uma ou duas, ele fez várias vezes. Pessoas que chegaram perto dele: Deus, minha filha está morrendo, como Jairo. E ele: pode ir embora, ela vai ressuscitar. O centurião: ah, meu soldado lá está morrendo. Vai lá, ele não vai morrer não. Estou curando ele à distância. Esse é o poder do nosso Jesus, irmão. Esse é o poder do nosso Jesus, mas ele precisava testar a fé daquela mulher. E ele precisava mostrar para os discípulos dele quem ele era. Os discípulos dele, a partir daquela situação, nunca mais fariam acepção de pessoas. Ou acho que faria, depois de passar por uma situação dessa. Eles não são bobos. Até eu que sou mais bobo, eu ia entender: opa, eu não posso mais fazer acepção de pessoas. Ele estava ensinando todos os que estavam ao redor dele naquela situação. Ele estava ensinando a todos. E olha que interessante. Mas Jesus tinha propósito, ele não somente na vida daquela mulher, mas todos que estavam ao redor. Ele estava mostrando para todos eles. Imagina, irmãos, os discípulos olhando para Jesus, vendo Jesus curar uma mulher cananeia que não era judia, curar a filha daquela mulher, e voltando para Israel e falando com o povo: ele curou uma cananeia, ele não faz acepção de pessoas. E aí mais na frente Jesus vai dizer assim: eu vim para o que era os seus, o que era os meus, mas os meus não me receberam. Agora eu vou dar poder a todos os que estão no mundo de receber aquilo que eu tenho. Era o que Jesus estava fazendo. Jesus tem propósito em tudo, irmãos. Nós dizemos muitas das vezes que o nosso Deus é um Deus intencional. Jesus era intencional no que ele fazia. Ele era intencional pro bem. Ele fazia a coisa da forma certa. Ele curava na hora certa. Ele libertava na hora certa.
Jesus, ele não veio ao mundo para curar somente aquelas pessoas. Ele poderia curar muitas outras. Eu entendo isso. Jesus está pronto para curar eu, você, o seu irmão, o seu parente, a sua família inteira. Mas isso vai acontecer quando você, quando a sua família inteira, quando eu entendermos que primeiro Ele é Senhor da nossa vida. Primeiro Ele é Senhor da minha e da sua vida. E aí sim Ele vai liberar sobre nós uma palavra de cura. Aí sim Ele vai liberar sobre nós uma palavra de libertação. Nós precisamos entender isso. Eu queria te convidar a ficar de pé. Existe uma chave que é liberada sobre essa palavra, nessa palavra sobre a minha e sobre a sua vida. No versículo 27, nós vamos ver que aquela mulher se humilha mais uma vez. Terceira vez, irmãos. Terceira vez que ela se humilha. Deus prova ela a primeira vez, dando as costas para ela. A segunda vez, dizendo que Ele veio para o que era seus, que Ele veio para o povo de Israel, não para ela. E a terceira vez, Ele diz para ela que não é justo dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher sabe, ela não ia sair dali sem a bênção dela. Ela não ia deixar a bênção dela, de jeito nenhum. E ela vai dizer para Jesus, presta atenção nesse versículo, disse ela porém, assim Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Versículo 27. Irmãos, Jesus testou a fé daquela mulher até o limite, para mostrar para ela que a fé dela era grande, que o que ela ia receber era maravilhoso. Deus, Ele está mostrando para ela que o que Ele faz tem valor, que o sacrifício dEle tinha um valor, que não era simplesmente somente para curar, mas Ele queria que ela o recebesse como Senhor. E é isso que Deus está fazendo sobre a sua vida. Deus, Ele quer que você o reconheça como Senhor e Salvador, não somente como Salvador, não somente como solucionador de problemas. Ela se humilha mais uma vez e mostra a Cristo e a todos o que ela tem: resiliência. Ela é forte, ela tem fé. Ela se rasga de humildade e está pronta para receber o milagre, pela terceira vez quando ela é humilhada. E ela está reivindicando a graça de Deus sobre a vida dela. Quando ela diz para Jesus que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, ela está reivindicando a graça de Deus. O Senhor veio para nos salvar, mas o Senhor também veio para nos abençoar. Ela está dizendo com todas as letras para Jesus: eu estou pronta, eu já te reconheço como Senhor, mas eu quero a tua bênção, e eu não vou sair desse lugar até que eu acesse isso. É isso que ela está dizendo para Jesus, irmão. Através da fé dela, através da força dela, através da humildade dela, ela está dizendo para Jesus: eu não vou sair daqui, enquanto eu não tiver a tua bênção comigo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, hoje é uma manhã, que você vai sair por essas portas, dizendo para Jesus: Jesus, eu te reconheço como Senhor, eu estou aqui me humilhando, e eu quero a tua bênção sobre a minha vida, eu quero a tua bênção sobre a minha vida. É dessa maneira que você vai sair daqui hoje, irmão. Você entrou aqui nessa manhã, para receber do Senhor algo sobrenatural, e você não vai sair desse lugar sem a sua bênção hoje, em nome de Jesus. E lá no versículo 28, a palavra vai dizer o seguinte: olha, Jesus respondeu: mulher, grande é a sua, é a primeira coisa que Jesus testa nela, é a fé. Ele testa a fé daquela mulher, Ele testa a resiliência, a força de vontade daquela mulher. Ele está preparando ela para receber. Ei, deixa eu te falar um negócio, parece que Deus não está te escutando, mas a verdade é que Ele está te preparando para receber aquilo que Ele tem para a sua vida. Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Sabe por que Deus está dizendo para ela, irmão? Seja conforme você deseja.
Não é porque simplesmente Ele fica fazendo o nosso gostinho. Ele faz também. Ele faz também, Ele é um bom pai. Mas muito mais do que isso, a visão daquela mulher estava alinhada com o desejo de Deus para a vida dela. É por isso que Ele fez na vida dela. É porque a visão que ela tinha era a visão que Deus tinha para ela. Aquilo que ela queria era o que Deus ia derramar sobre a vida dela. E aí Jesus responde para ela: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Ele poderia dizer: como eu desejo que seja. Mas Ele mostra para ela que a partir da fé dela, que a partir da humildade dela, que a partir da resiliência dela, ela vai receber aquilo que ela deseja, porque está alinhada aos planos dEle. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Era tudo que ela queria, irmãos, era ter a filha curada. Eu não sei o que você entrou precisando aqui nessa manhã, mas a partir do momento que você entender que é pela fé, que é reconhecendo o senhorio de Cristo e se humilhando diante da presença dEle, é a partir desse momento que você vai receber aquilo que você deseja, em nome de Jesus. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos nessa manhã. E para